Você já se perguntou por que algumas decisões parecem tão difíceis de tomar, mesmo quando você sabe que são necessárias para a sua saúde espiritual e emocional? Querida irmã, hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre um tema que tem aprisionado muitas mulheres de Deus: os relacionamentos narcisistas e as consequências de deixá-los. O grande evangelista Billy Graham uma vez disse que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. E é exatamente disso que precisamos falar hoje. Da coragem que Deus coloca em seu coração para enfrentar situações que parecem impossíveis. Quando o Senhor me trouxe este tema, imediatamente fui conduzida a Isaías 43, 18-19, onde Deus declara: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e rios no lugar desolado. Este é o Deus que serve. Aquele que abre caminhos onde parece não haver saída. Mulher de Deus, intercessora, mãe, líder. Você que tem sentido o peso esmagador de um relacionamento onde você nunca é suficiente, onde suas palavras são constantemente distorcidas, onde seu valor é continuamente questionado, o Espírito Santo quer falar diretamente com você hoje. Se você está presa em um ciclo de manipulação, gaslighting e abuso emocional com alguém que demonstra comportamentos narcisistas, saiba que sua libertação não é apenas possível, é parte do plano perfeito de Deus para restaurar sua vida. Muitas vezes, a igreja tem falhado em abordar adequadamente o sofrimento causado por relacionamentos tóxicos. Há uma expectativa silenciosa de que devemos suportar tudo, perdoar indefinidamente e permanecer em situações prejudiciais em nome da submissão ou do compromisso. Mas a palavra de Deus nunca nos chamou a ser vítimas da opressão. Em João 10:10, Jesus declara: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O inimigo usa pessoas e relacionamentos para roubar sua alegria, matar sua esperança e destruir seu propósito. Mas Cristo veio para dar-lhe vida abundante. E às vezes, o caminho para essa vida passa pela porta de saída de um relacionamento tóxico. Hoje, com a autoridade espiritual que me foi concedida, quero mostrar-lhe, através da palavra, as verdadeiras consequências de deixar um narcisista. Não as consequências ameaçadoras que ele quer que você tema, mas as consequências libertadoras que Deus tem preparado para você no outro lado da sua decisão corajosa. Busquemos juntas a sabedoria divina para este momento crucial em sua jornada espiritual. A palavra de Deus será nossa luz neste caminho. Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Prometo a você que ao final desta mensagem você terá clareza espiritual, coragem renovada e um entendimento profundo de como Deus está trabalhando em seu favor, mesmo nos momentos mais difíceis. Querida irmã em Cristo, vamos juntas desvendar as verdades espirituais que o Senhor tem para você hoje. Abra seu coração para receber não apenas conhecimento, mas revelação divina sobre sua situação. O Espírito Santo está aqui, neste momento, para trazer-lhe libertação e um novo começo. Primeiro, precisamos entender o que caracteriza um relacionamento narcisista do ponto de vista espiritual. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo adverte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família,
irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Note as últimas palavras deste versículo. Afaste-se desses também. Paulo não está sugerindo que você tente mais, ore mais, submeta-se mais. Ele está instruindo claramente que você se afaste de pessoas com estas características. Isso não é falta de fé ou de amor cristão. É obediência à orientação bíblica. O narcisismo, embora seja um termo moderno da psicologia, reflete características que a Bíblia já identificava há milênios: orgulho excessivo, egocentrismo, manipulação, falta de empatia e exploração dos outros. Em Provérbios 16:18 lemos: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Um narcisista constrói sua identidade sobre o orgulho e a superioridade percebida sobre os outros. Como mulher de fé, você provavelmente tentou de tudo. Orou incansavelmente, jejuou, buscou conselhos, mostrou amor incondicional, suportou pacientemente, perdoou repetidamente, e ainda assim nada mudou. Na verdade, pode ter piorado. O narcisista em sua vida continua a drenar sua energia espiritual, a minar sua confiança e a distorcer sua percepção da vontade de Deus para você. Billy Graham, em seus anos de ministério, frequentemente aconselhava pessoas presas em relacionamentos tóxicos. Ele entendia que, embora Deus odeie o divórcio, Malaquias 2:16, ele odeia ainda mais ver seus filhos sofrerem abuso e opressão. Graham sempre enfatizou que Deus é um Deus de libertação, não de escravidão. E é essa libertação que quero explorar com você hoje. As verdadeiras consequências espirituais, emocionais e práticas de deixar um relacionamento narcisista. Quando você decide deixar um narcisista, a primeira e mais imediata consequência é o ataque intensificado. O narcisista, sentindo perder o controle sobre você, frequentemente recorre a táticas mais extremas: manipulação emocional, chantagem, difamação, vitimização, promessas vazias de mudança e até mesmo ameaças. Este é o momento em que você mais precisa estar firmada na palavra de Deus. Em Isaías 54:17, o Senhor promete: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles. As acusações, mentiras e manipulações lançadas contra você não prevalecerão. Deus mesmo defenderá seu nome e reputação. Durante esta fase, é crucial que você esteja cercada de apoio espiritual autêntico. Busque uma comunidade de fé saudável, conselheiros cristãos que entendam a dinâmica do abuso e irmãos em Cristo que possam interceder por você. Como está escrito em Eclesiastes 4:9 e 10, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. A segunda consequência de deixar um relacionamento narcisista é o doloroso processo de desintoxicação emocional e espiritual. Durante anos, você absorveu mentiras sobre seu valor, seu chamado, sua identidade em Cristo. O narcisista pode ter usado até mesmo a Bíblia e linguagem espiritual para controlar e manipular você. Desconstruir essas falsas crenças é um processo que exige tempo, paciência e a verdade libertadora da palavra. Em João 8:32, Jesus promete: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." É hora de redescobrir quem você realmente é em Cristo.
não quem o narcisista disse que você é. Você é amada incondicionalmente. Romanos 8:38-39. Preciosa aos olhos de Deus. Isaías 43:4. Escolhida, 1 Pedro 2:9. Perdoada, Colossenses 1:14. E cheia de propósito divino. Efésios 2:10. Este processo de renovação da mente, como descrito em Romanos 12:2, pode ser lento e às vezes doloroso, mas é absolutamente necessário. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A terceira consequência, e talvez a mais desafiadora inicialmente, é lidar com a solidão e o medo do futuro. O narcisista provavelmente trabalhou durante anos para isolar você, tornando-a dependente dele emocionalmente, financeiramente, socialmente ou espiritualmente. A perspectiva de seguir em frente sozinha pode parecer assustadora. Mas lembre-se da promessa em Deuteronômio 31:8. O Senhor mesmo irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Você nunca estará sozinha. O Deus do universo, que conta os cabelos de sua cabeça, Lucas 12:7, caminha ao seu lado em cada passo desta jornada. Nos momentos de dúvida e medo, agarre-se à verdade de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem um futuro de esperança para você, além deste relacionamento tóxico. Um futuro que o narcisista tentou roubar, mas que está firmemente nas mãos do Senhor. A quarta consequência de deixar um narcisista é o início de uma intensa batalha espiritual. Como nos ensina Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo de nossas almas não quer ver você livre, restaurada e cumprindo seu propósito divino. Ele usará todas as armas à sua disposição: medo, culpa, vergonha, confusão e até mesmo pessoas bem-intencionadas que não entendem plenamente sua situação. É por isso que Paulo continua em Efésios 6, instruindo-nos a vestir toda a armadura de Deus. Você precisará do cinturão da verdade para discernir as mentiras, a couraça da justiça, para proteger seu coração das acusações, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, para se manter firme, o escudo da fé para deter os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação para guardar sua mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para contra-atacar as investidas do inimigo. E, acima de tudo, você precisará perseverar em oração, como nos diz Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A intercessão será sua arma mais poderosa nesta batalha. Daniel 10 nos revela como a oração desencadeia atividade no reino espiritual. Quando Daniel orou, um anjo foi enviado imediatamente, embora tenha sido retido por forças demoníacas por 21 dias antes de chegar. Sua oração persistente move a mão de Deus e libera exércitos angelicais para lutar ao seu favor. A quinta consequência de deixar um narcisista é a redescoberta de sua autoridade espiritual. Por muito tempo, você pode ter sido condicionada a se ver como pequena, incapaz ou dependente. Mas a Bíblia diz, em Lucas 10:19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano.
Como filha do Rei dos Reis, você tem autoridade espiritual para resistir ao diabo. Tiago 4, 7. Para declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Isaías 55, 11. Para ligar e desligar no mundo espiritual. Mateus 16, 19. E para caminhar em vitória. 1 Coríntios 15, 57. O profeta Isaías declara em Isaías 59, 19: Desde o poente temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, porque ele virá como uma corrente de águas que o assopro do Senhor impele. Ou como algumas versões traduzem: quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. É chegado o momento de você se levantar em sua autoridade em Cristo e declarar: basta ao abuso, à manipulação e ao controle. Como Esther, você foi colocada em posição para um momento como este. Esther 4:14. Não para ser vítima, mas para ser uma mulher de coragem que enfrenta o adversário com a força do Senhor. A sexta consequência, e uma das mais belas, é o início de um profundo processo de cura e restauração. Em Joel 2:25, Deus promete: restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelos gafanhotos saltadores, destruidores e cortadores, o meu grande exército que enviei contra vocês. Os anos perdidos em um relacionamento narcisista não são desperdício aos olhos de Deus. Ele é especialista em redenção, em transformar cinzas em beleza, pranto em júbilo e espírito angustiado em vestes de louvor. Isaías 61:3. Cada ferida, cada decepção, cada traição, Deus usará todas elas para forjar em você um caráter mais semelhante ao de Cristo. O processo de cura não é linear ou rápido. Haverá dias de avanço e dias de retrocesso. Mas o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Como diz o Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Durante este tempo de cura, estabeleça fronteiras saudáveis em todos os seus relacionamentos. Em Provérbios 4:23, somos instruídos: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aprender a dizer não, a expressar suas necessidades, a discernir relacionamentos saudáveis de tóxicos, todas essas habilidades são parte do seu processo de restauração. A sétima consequência de deixar um narcisista é o redirecionamento para seu verdadeiro propósito em Deus. O narcisista trabalhou arduamente para desviar você de seu chamado divino, para diminuir seus dons espirituais, para apagar sua luz. Mas agora, como a águia renovada do Salmo 103:5, você está pronta para voar novamente. Ele satisfaz os seus desejos com coisas boas, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Em Jeremias 1:5, Deus declara: antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Você foi criada com um propósito específico no reino de Deus, como mãe, intercessora, líder, evangelista, mestra, pastora, profetisa ou qualquer outro chamado que Deus colocou em seu coração. Este é o momento de revisitar esses sonhos que foram adormecidos, aquelas visões que foram sufocadas, aqueles dons que foram negligenciados. Como diz 1 Timóteo 4:14, não negligencie o dom que há em você, o qual lhe foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. À medida que você se reconecta com seu propósito divino, experimentará uma alegria e satisfação que nenhum relacionamento humano pode oferecer. Em Neemias 8:10, lemos: a alegria do Senhor é a sua força. Esta alegria não depende de circunstâncias externas, mas flui de um relacionamento íntimo com seu Criador e do cumprimento de seu chamado em sua vida. A oitava consequência de deixar um narcisista
É o aprendizado da verdadeira natureza do amor. O narcisista distorceu sua compreensão do amor, condicionando-a a aceitar controle, manipulação e abuso como expressões de amor. Mas 1 Coríntios 13, 4, 7 nos dá a definição divina do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. À luz desta descrição, você agora pode reconhecer claramente que o que viveu não era amor verdadeiro. E mais importante, você pode começar a entender o amor genuíno que Deus tem por você. Um amor que nunca falha, nunca manipula, nunca abusa. Em Romanos 8, 35 e 39, Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o amor ao qual você está retornando, um amor incondicional, inabalável e eterno. E à medida que você experimenta este amor divino, sua capacidade de amar a si mesma e aos outros de maneira saudável também será restaurada. A nona consequência de deixar um narcisista é a oportunidade de quebrar ciclos geracionais. Em Êxodo 20, 5, 6. Deus fala sobre a iniquidade dos pais, que recai sobre os filhos até a terceira e quarta geração, mas também sobre sua misericórdia que alcança 1000 gerações dos que o amam e guardam seus mandamentos. Ao dar este passo corajoso de deixar um relacionamento tóxico, você não está apenas mudando sua própria vida, mas potencialmente alterando o destino de gerações futuras. Seus filhos não crescerão vendo abuso como normal. Suas filhas não aprenderão que devem aceitar maus tratos para serem amadas. Seus filhos não aprenderão que é aceitável controlar e manipular outros. Em vez disso, você está estabelecendo um novo padrão de relacionamentos saudáveis, baseados no respeito mútuo, na comunicação honesta e no amor verdadeiro. Como diz Provérbios 22, 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Finalmente, a 10ª consequência de deixar um narcisista é o testemunho poderoso que sua história se torna. Em Apocalipse 12, 11, lemos: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram suas próprias vidas. Sua jornada de libertação, cura e restauração se tornará uma luz para outros que ainda estão presos em relacionamentos tóxicos. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 1, 3, 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O conforto que você recebe de Deus neste processo se multiplicará quando você puder estender essa mesma graça a outros que estão sofrendo. Billy Graham frequentemente dizia que o propósito de Deus em nossas vidas é maior que nosso problema. O sofrimento que você enfrentou não será em vão quando Deus o transformar em um ministério de esperança e cura para outros. Querida irmã em Cristo, ao encerrarmos esta jornada pela palavra, quero que você entenda plenamente: as verdadeiras
Consequências de deixar um narcisista não são as catástrofes que ele ameaçou ou que seu medo imaginou. As verdadeiras consequências são libertação, restauração, redescoberta de propósito e um futuro de esperança que Deus planejou para você desde a fundação do mundo. Como mulher chamada por Deus, seja como mãe, intercessora ou líder, você tem uma responsabilidade sagrada, não apenas consigo mesma, mas com seu chamado divino. Permanecer em um relacionamento que constantemente diminui você, abusa de você e impede seu crescimento espiritual, não é um ato de piedade ou sacrifício, é permitir que o inimigo roube o que Deus destinou para você. Lembre-se das palavras de Paulo em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cristo pagou um preço alto por sua liberdade. Não a entregue novamente ao cativeiro emocional, psicológico ou espiritual. Ao contemplar os próximos passos em sua jornada, agarre-se à promessa de Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Levante-se, filha do rei. Sua libertação está mais próxima do que você imagina. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho derrubou os muros de Jericó e ressuscitou Jesus dos mortos. Está trabalhando poderosamente em seu favor. Como declara Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Permita-me agora fazer uma oração sobre você, declarando liberdade e restauração sobre sua vida. Pai Celestial, em nome de Jesus, venho diante do teu trono de graça por esta preciosa filha que lê estas palavras. Senhor, tu conheces cada detalhe de sua situação, cada lágrima que ela derramou, cada noite de angústia que passou. Hoje, declaro que é tempo de libertação. É tempo de quebrar as correntes do medo, da manipulação e do controle em sua vida. Espírito Santo, dá-lhe coragem sobrenatural para dar os passos necessários em direção à liberdade. Abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Providencia todas as suas necessidades segundo tuas riquezas em glória. Declaro que nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Declaro que os planos do inimigo são frustrados e os propósitos de Deus prevalecem em sua vida. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor para protegê-la e guiá-la. Pai, restaura o que o inimigo roubou. Anos de alegria, paz, propósito e autoridade espiritual. Que ela seja como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto na estação própria e cuja folha não murcha. Que a bênção de Números 6:24-26 repouse sobre ela. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que os anjos designados para ela, conforme Salmo 91:11, aguardem em todos os seus caminhos. E que a promessa de João 5:14-15 se cumpra em sua vida. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Em nome de Jesus, o Libertador. Amém. Querida, você está no limiar de uma nova vida, um futuro de esperança, propósito e relacionamentos saudáveis. Aguarda você. As consequências de deixar um narcisista não são ruína e desespero, como ele quer que você acredite. As verdadeiras consequências são liberdade, cura, restauração e um testemunho poderoso que glorificará a Deus e inspirará
Muitos. Como Billy Graham sabiamente ensinou, a coragem é contagiosa. Quando uma pessoa corajosa toma posição, a espinha dos outros é fortalecida. Sua decisão corajosa hoje fortalecerá outros amanhã. Você não está sozinha nesta jornada. O Deus que iniciou esta obra de libertação em seu coração é fiel para completá-la. Avance com confiança, sabendo que está alinhada com a vontade de Deus para a sua vida. Sua libertação traz glória ao nome de Jesus e avança seu reino. E, acima de tudo, lembre-se, você é infinitamente amada, preciosa e valorizada pelo Pai Celestial. Nunca mais permita que alguém a convença do contrário.